Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e estejamos juntos nesta obra de evangelização. Estamos chegando no final desta nossa reflexão para conhecermos melhor a Bíblia. São 10 vídeos como este, onde nós vimos pontos importantes para entendermos a Bíblia. Desde onde ela foi escrita, quando que ela foi escrita, a língua que ela foi escrita e tantos outros pontos importantes, como a questão da inspiração e da revelação, o antropomorfismo bíblico, humanizar Deus para poder entendê-lo, mas tomando os devidos cuidados, a primazia do Antigo Testamento sobre o Novo, e hoje nós vamos olhar algo importante. A palavra assusta, assim como o antropomorfismo. Os textos bíblicos, eles não foram escritos à luz daquilo que estava acontecendo. Eles foram escritos muito depois, alguns muito tempo depois, 1200 anos depois, outros menos, mas raríssimos foram escritos no calor daquilo que estava acontecendo. Então, sempre que você escreve um texto, muito tempo depois, você carrega-o de elementos próprios daquele momento. Você já vai como que fazendo uma atualização dele. E nós vamos olhar isso hoje. Se pegarmos um texto importante do Antigo Testamento, o chamado de Abraão em Gênesis 12, onde ele está na terra de Harã, que tem uma encruzilhada, pode ir para lá, para cá e para cá, e ele faz uma escolha de seguir o caminho com Deus, isso daí em torno de 1900 a.C., e a gente fala assim, nossa, como que foi? Bom, a tradição oral, foi falando esse texto durante muito tempo. Ele ganha formas definitivas de escrita em torno dos anos 500, logo no final do exílio ou no pós-exílio que a gente chama. A redação final. Mas ele acontece em 1900 para 500. São 1400 anos de diferença. Alguns, pegando ao pé da letra, falam que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Mesmo assim, Abraão em 1900. Moisés em 1200. Ainda são 700 anos de diferença. Então nós temos que entender que muitos textos eles não são escritos à luz da hora, como se fosse um jornal, algo que vai acontecer naquele dia e ele está comentando. Eles são relatos é algo que já aconteceu e de que para nós revela Deus. Então nós temos que entender, primeiro, são textos narrados a partir da fé e não com preocupações de historicidade. Raros textos bíblicos têm uma preocupação histórica muito grande. Eles têm uma preocupação teológica muito grande, mas não histórica. Então, sei disso porque sou professor de história, então a gente entender a história a partir da Bíblia é um tanto quanto limitado. Agora, pegar a história para entender a Bíblia, aí ajuda muito, muito, muito. Então, nós temos que entender que os textos eles não são escritos no calor da hora. Por exemplo, Evangelho de Marcos, que foi o primeiro dos 4, ele foi escrito em torno do ano 60, 65. Jesus foi crucificado no ano 33. Então, 33 para 65 são 32 anos depois. E é o primeiro, mais perto. Se você pegar o Evangelho de Lucas, em torno dos anos 85, 90, mesmo assim você está falando aí quase em 50 anos. João, um pouquinho mais. Então, nós temos que entender que algumas coisas não são escritas naquele momento em que algo está acontecendo. Está acontecendo ali e eu estou aqui escrevendo aquilo, olhando o fato e escrevendo. Na Bíblia, existem fatos que são escritos muito depois. Porém, com uma diferença.
Eles são escritos como se estivessem acontecendo. Isso é o que nós nominamos de etiologia. Escrever um fato que já aconteceu há muito tempo, como se ele estivesse acontecendo hoje e quem escreve estivesse olhando o fato. Isso é um recurso literário muito importante, muito utilizado na Bíblia e que nós temos que ter consciência disso. Então, aquilo que está nos evangelhos colocado para Jesus, ele foi escrito muito depois. Ah, mas tem algum problema nisso? Não, não tem problema, gente. Isso daí é bem tranquilo. A questão é apenas nós sabermos deste recurso literário para podermos entender o texto dentro desse recurso literário. Senão, alguém vai falar assim, nossa, alguma coisa aconteceu daquele jeito. E às vezes, muito tempo depois, é que o texto foi escrito. Nós temos, por exemplo, que Abraão pagou 10% de dízimo a Melquisedeque. Mas já existia dízimo? Deus está começando a sua revelação. Abraão é o primeiro personagem histórico depois de Gênesis 1 a 11. Já existia a instituição do dízimo para 10%? Não. Mas quando o texto foi escrito de forma definitiva em torno dos anos 500, lá o dízimo era importante, porque os persas exigiam pagamentos de tributos altíssimos, dos quais os dízimos iam para pagar, por exemplo, o Império Persa, que permitiu a liberdade religiosa com Ciro, porém cobrou altíssimos impostos. Então aí colocaram que Abraão pagou o dízimo. E aí alguém lê assim, nossa, se nosso pai Abraão pagou o dízimo, nós também temos que pagar. Mas, historicamente, naquele momento, você não tinha o pagamento de dízimo. Você tinha o pagamento de um tributo porque Abraão estava passando dentro das terras dele. Então, estava pagando um pedágio. E assim nós temos muitos outros textos. Quando Jesus olha para o templo e fala assim, não ficará pedra sobre pedra. O texto do Evangelho é escrito depois que o templo de Jerusalém é destruído no ano 70. Então é fácil você relembrar que Jesus falou alguma coisa naquele sentido. Nunca inventaram, sempre muito fiel àquilo que Jesus falou e colocam. As cartas de Paulo já é um pouco diferente. Elas são escritas à luz do calor. Tá tendo um problema lá em Coríntios e Paulo escreve e manda. Tá tendo um problema lá na comunidade de Filipos, ele escreve a carta a Filipenses. Porém, a gente tem que entender os gêneros literários. Por exemplo, o gênero apocalíptico ele tem características próprias. A etiologia, como recurso literário, você escrever de algo que você já conhece o resultado, mas como se você não conhecesse, é igual você pegar um jogo de futebol, que você já sabe que seu time ganhou com um gol aos 49 do segundo tempo, de um cara que entrou e não fazia nada e fez o gol da vitória e maravilhoso. Aí você vai escrever. Então você escreve como? Olha, pode ser que o jogo seja muito tenso, muito difícil e que o técnico faça substituições e aquele que até agora não fez nada, desencante e finalmente faça alguma coisa. É comentarista de futebol, né? Ele diz, o cara não faz nada faz tempo, mas pode ser que hoje é o dia dele. Se ele não fizer nada, o cara fala assim, não falei que ele não faz nada? E se ele fizer alguma coisa, eu falei, não falei que hoje era o dia dele? Então, recurso literário é algo que a Bíblia usa muito. Nossa, diácono, e como que eu vou saber o que é lá de trás e o que é de agora? Não se preocupe, gente. O importante é você saber que existe isso e você ir fazendo a leitura da Bíblia, estudando a sua Bíblia, rezando a sua Bíblia de jeito certo. Continuemos nesta caminhada de estudar e conhecer melhor a Palavra de Deus. Quem conhece a Palavra de Deus e a coloca em seu coração, vai modificando a sua vida, se convertendo. Paz e bem a todos e a todas.